Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, querido irmão, querida irmã, para mais uma pregação online, onde estamos aí nessa jornada através de algumas conferências que estão sendo dadas aí sobre o Espírito Santo, em preparação do nosso coração para a grande graça de Pentecostes. Uma vez tendo recebido o batismo, o Espírito passa a habitar em nós, somos templos vivos da Trindade. No Crisma, na nossa confirmação, recebemos a confirmação, o envio do Espírito Santo para a missão, como um Pentecostes para a ida em missão, embora em alguns a ação do Espírito fique um pouco amortecida. O Espírito Santo habita em nós, recebemos o sacramento do batismo e do crisma, mas o Espírito, por vezes, não conduz a nossa vida, não guia, a nossa existência para a santidade. Dessa forma, em algum momento de nossa vida, fomos tocados pelo Espírito que age na igreja e nos revela quem é o Pai e nos apresenta quem é Jesus. E por isso estamos aqui, para aprofundar essa experiência com o Espírito Santo, para prepararmos o nosso coração para este ato que se renova a cada ano, esse ato litúrgico, esse momento de graça que é o Pentecostes. Embora tenhamos a oportunidade de renovar a nossa experiência íntima com o Espírito Santo diariamente em nossa oração pessoal, temos esse momento de preparação pós-Páscoa, esses 50 dias de muitas graças, para nos abrirmos a uma nova experiência com o Espírito Santo, que sempre nos renova e que sempre se apresenta de maneira renovada em nós, E para isso vamos falar sobre alguns teólogos, alguns pregadores da história da igreja, a partir dos padres da igreja, primeira geração, pós-apóstolos, em seguida alguns teólogos medievais. Vamos falar sobre a espiritualidade pós-reforma protestante, séculos 19 e 20 ali, alguns papas e concílio do Vaticano II. E vamos começar com o século II, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia via a igreja como uma construção, como um edifício. Esse edifício no qual nós somos as pedras vivas desse templo do Pai, preparadas por Deus, levantadas até o alto, pela alavanca de Jesus Cristo, que é a sua cruz, sendo usada a corda, que é o Espírito Santo. Símbolos que preparam para a compreensão da Trindade. Os padres leem a Bíblia à luz da regula fidei, que é a fé transmitida pelos apóstolos. Nós vemos também, recordamos o Antigo Testamento, onde se via uma relação entre o templo e a glória de Deus. A glória de Deus que habitava no templo. Também nós observamos a comparação entre o corpo e a alma. O Espírito Santo é para a igreja, assim como a alma é para o corpo, A ação do Espírito Santo na igreja é como a ação da alma, no corpo. Hipólito Romano, ele vai falar que a igreja é o templo do Espírito Santo, que substituiu o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, uma vez destruído, Cristo passa a ser esse novo templo onde a glória de Deus habita e, por conseguinte, a igreja, sua esposa. Orígenes ensina, mais um autor dos primeiros séculos, os padres da igreja. Orígenes ensina que o Espírito Santo faz com que a igreja conserve íntegra a verdade da Escritura. Ele que inspirou os hagiógrafos, que conduz a sagrada tradição na sua fidelidade. Seguindo adiante, Irineu de Leão concebe a relação entre o Espírito Santo e a igreja como indissociável, indissolúvel,
Não dá para separar os dois, a relação entre o Espírito Santo e a igreja. A igreja conserva a fé graças ao Espírito Santo. Graças ao Espírito Santo cumpre a sua missão. Segundo ele, o Espírito só age na igreja, não age fora dos limites da igreja. Só em Santo Agostinho se supera esta visão. Segundo ele, o Espírito Santo pode sim agir fora da fronteira visível da igreja. Ele diz: onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. Onde está o Espírito de Deus, está a igreja e toda a sorte de graças. Delácio Jona, dominicano, um dominicano chamado Delácio Jona, fala que até o século III o Espírito Santo é aquele que comunica a vida à igreja através da liturgia, através da palavra, através dos sacramentos da ordem, através dos ministérios, a ação do Espírito Santo na igreja, que perpassa todas as suas instituições. São Basílio Magno fala da unidade, fala que a unidade da igreja é obra do Espírito Santo. Ele está na cabeça e nos membros, entre nós e a cabeça, e também entre nós. São João Crisóstomo, nos comentários às cartas paulinas, ele afirma que existe no corpo um espírito que controla e governa tudo. No espírito existe, no corpo existe um espírito que governa e controla tudo. A alma do homem, que realiza a unidade da ação na diversidade dos membros, Do mesmo modo, o Espírito nos é dado para unificar o nosso ser, formando como igreja um só corpo. Na homilia na solenidade de Pentecostes, São João Crisóstomo, outro padre da igreja, disse: se o Espírito não estivesse presente na igreja, essa não existiria mais. O fato de que ainda ela existe, não obstante a fraqueza dos seus membros, é uma prova incontestável da ação do Espírito Santo. Santo Agostinho vai dizer: é o Espírito que faz com que nós permaneçamos em Deus e Ele em nós. Por essa razão, esta é a obra do amor. Ele é o Deus amor. É o laço de amor que permite vivermos em Deus e termos Deus que vive em nós. E assim podemos crescer na graça santificante, na graça habitual. No Sermão 267, diz: se quiseres viver do Espírito de Cristo, deves permanecer no corpo de Cristo. Isto é, para sermos continuamente ungidos, para sermos continuamente mergulhados na ação do Espírito, devemos permanecer na vida eclesial, na igreja, que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo age na igreja como a alma no corpo. A igreja é contra os heréticos donatistas, ela é católica. Na teologia medieval temos Hugo de São Vítor, que afirma que o Espírito Santo reúne na unidade a pluralidade e diversidade dos membros, dons e serviços. Unidade diferente de uniformidade. A diversidade de carismas, a pluralidade, a diversidade dos seus membros, todos unidos, só mesmo através de uma ação sobrenatural, que é a ação do próprio Espírito, que nos une a Deus e nos une entre nós. Santo Alberto Magno vai dizer que o Espírito Santo é o princípio vital da igreja, guardião de sua unidade e de sua santidade. Ele dá vida, unidade e santidade à igreja. São Tomás de Aquino vai dizer que se Cristo realizou a obra objetiva da salvação, isto é, por meio da salvação, por meio da sua cruz, salvou todos os homens, quem realiza a dimensão subjetiva, isto é, quem toca o homem no seu íntimo para acolher esta salvação, é o Espírito Santo. Então, Jesus opera a salvação de forma objetiva. A salvação acolhida de forma subjetiva, isto é,
através do toque da graça de Deus em cada membro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo age na humanidade de Jesus, para que depois Jesus morto e ressuscitado seja a fonte dessa graça que vai santificar toda a igreja. Recorda aquele salmo que diz: o óleo que escorre da barba de Arão e que desce pela orla de seu manto é o Espírito Santo que é derramado sobre Jesus cabeça, né? O Espírito Santo pelo qual Jesus é concebido no seio da Virgem Maria, o Espírito Santo que é visivelmente observado no momento do batismo de Jesus, é ele que, derramado na humanidade de Cristo, ele se prolonga e alcança todos os membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, tem que ter a mesma natureza dos membros. A humanidade dele recebeu o Espírito Santo. O sangue joga, né? Esse era um pensamento de São Tomás de Aquino, que o coração joga o sangue para a cabeça e da cabeça se governa todo o corpo. A cabeça, o Espírito Santo é comparável a este coração. Essa graça desce para o corpo todo que é vivificado. Seguindo mais adiante, o Espírito Santo é doado, é mandado pelo Pai e pelo Filho a uma proeminência de Cristo, uma subordinação funcional, que não é ontológica, mas somente funcional. O Espírito Santo é enviado do Pai e do Filho. O Espírito é enviado a um equilíbrio. A dimensão pneumatológica do Espírito Santo é subordinada à dimensão cristológica, porque o Espírito procede do Filho e procede do Pai, apenas algo funcional. Com relação à reforma, a pós-reforma, na reforma, Lutero tem uma visão da igreja como a igreja invisível, a igreja que não se vê, a igreja que não se percebe, a igreja que ninguém sabe onde está, a igreja que está lá no íntimo de cada fiel, e a igreja visível, que seria a igreja falsa, a igreja como instituição, que seria atribuído à igreja católica. Contudo, a visão católica, a igreja, ela é visível nos seus membros, ela é visível nos sacramentos, ela é visível na ação da sua hierarquia, ela é visível na tradição apostólica e ela é invisível no íntimo do coração, na ação de Deus no íntimo do coração. Não existem duas igrejas. Uma igreja visível falsa, uma igreja visível que não é a verdadeira e uma igreja invisível que ninguém sabe onde está. A igreja é visível, sabemos aonde ela está. A igreja é um sinal visível. Com a reforma protestante, nós temos uma visão de Lutero sobre a igreja. Segundo consta, teria aprendido de Santo Agostinho, mas não teria compreendido bem Santo Agostinho. Segundo Lutero, existem duas igrejas. Uma igreja invisível, uma igreja escondida, interior, que ninguém sabe bem aonde está, que só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus vê. E uma igreja visível, uma igreja exterior, a igreja falsa e verdadeira. A visão católica é uma única igreja, um único corpo de Cristo, na sua dimensão visível, percebe-se os sacramentos, o batismo, a água do batismo sobre o fiel, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, na espécie do pão, do vinho, a ação dos pastores nos sacramentos, a fé do povo de Deus vivida, você pode perceber, é perceptível, é visível a igreja de Cristo, a ação dos seus pastores,
o ministrar dos sacramentos. E uma dimensão invisível, poderia dizer, a caridade, o vínculo que une todos os fiéis, né? Então, a igreja, esposa de Cristo, a igreja da qual Cristo é a cabeça, é uma igreja una, que tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível. É o Espírito Santo que vivifica essa igreja. O Espírito Santo guia a igreja, assiste-a na infalibilidade, oferece aos fiéis seus dons, habita no íntimo dos fiéis. A eclesiologia, no momento em que a igreja estava se opondo aos estados nacionais, ela entrou numa dimensão assim jurídica, onde se passou a colocar em ênfase os aspectos jurídicos, propriamente o Código de Direito Canônico. Adam Miller, influenciado pelos padres da igreja, vai dizer que a igreja é um prolongamento da encarnação do Verbo. O Espírito Santo diz a identidade do povo de Deus. O catolicismo se funda sobre o dom do Espírito que vivifica a igreja e une os fiéis numa comunidade. É o princípio terno que desabrocha uma estrutura visível da igreja. Matthias Schiben afirma que há uma unidade de cada um com Cristo e de todos unidos em Cristo. Essa compenetração que há na Trindade, o Pai que está no Filho, o Filho que está no Pai, o Espírito que é o vínculo de unidade entre o Pai e o Filho, nos dá a ideia de estarmos unidos entre nós, a exemplo da Trindade. A unção da cabeça perpassa para todo o corpo. O Verbo uniu a si a igreja, faz com que ela participe da sua unção. Leão XIII, sob o influxo de Helena Guerra, vai falar que não só a encarnação de Cristo, como a santificação de sua humanidade foi realizada sob o influxo do Espírito Santo. Cristo realizou todas as suas ações por meio do Espírito Santo. O influxo do Espírito Santo desde a concepção, todos os seus atos até a entrega total na cruz. No século XX, a igreja é apresentada como mistério, a igreja como realidade visível e invisível, não nas duas igrejas como afirmava Lutero. Cristo, cabeça da igreja, o Espírito Santo como que a alma da igreja. Pio XII faz uma comparação entre a encarnação e Pentecostes. Na encarnação, o Espírito Santo veio para a concepção da humanidade de Cristo. No Pentecostes, veio para a manifestação pública da igreja, o início da missão eclesial. O Espírito Santo, por meio de Pentecostes, fez com que a igreja, iniciasse a sua missão pública aos povos. Cristo, cabeça, governa a igreja de modo visível através dos papas, dos bispos, e de modo invisível através dos santos, nas almas, naquilo que o Espírito Santo faz nos corações, através dos carismas que são abundantemente comunicados à igreja pela ação do Espírito Santo, a dimensão carismática, como por exemplo São Francisco, a dimensão hierárquica nos seus pastores. Cristo sustenta a sua igreja por meio do seu Espírito. Um derramamento do Espírito Santo original houve em Pentecostes, mas continuamente há um derramamento. É como que um derramamento perene do Espírito Santo sobre a sua igreja. Concílio Vaticano II, por último, pode ser resumido em 2 pontos, em 2 parágrafos, Lumen Gentium 4 e Lumen Gentium 7. Em Lumen Gentium 4, o Espírito santifica continuamente a igreja, habita na igreja e nos corações dos fiéis como num templo. O Espírito Santo dá testemunho, o Espírito Santo nos mantém na unidade integral.
O Espírito Santo unifica na comunhão e no mistério. Não há oposição entre a dimensão carismática e hierárquica. Não há conflito ou antagonismo. Este conflito ou antagonismo é um pensamento protestante. Jesus dá o seu Espírito. Jesus dá, em Lumen Gentium 7, Jesus dá o seu Espírito ao seu corpo, a partir do batismo. Podemos ser assimilados a Cristo, a graça dos apóstolos. Os carismas devem se submeter à hierarquia da igreja. Verdadeiros dons são reconhecidos pela hierarquia. Mais uma vez, não há antagonismo entre hierarquia e carismas. Em resumo, como uma alma, o Espírito unifica e vivifica a igreja. Todos os movimentos, tudo que é vida na igreja é dom do seu Espírito. Esta palestra, esta conferência é um resumo de uma palestra dada pelo padre João Paulo Dantas, numa conferência na Arquidiocese de Belém, no ano de 2018. Deus abençoe, um bom Pentecostes e até a próxima. Shalom.